Esse daqui foi o painel sobre como podemos começar hoje a construir a educação que queremos no futuro. Então foi um painel que veio trazer justamente essa perspectiva da gente pensar, se projetar no futuro e imaginar como que seria a escola daqui a 100 anos. O que deveria ter a escola, né? Então, uma escola deveria ser uma fábrica de sonhos, alguém disse. Respeitar outras culturas como chave, um espaço de valorização dos saberes, científico, popular, ancestral. Então, várias perspectivas foram trazidas nesse sentido da gente justamente refletir, né, sobre o que forma o nosso imaginário coletivo em relação à educação, por exemplo. E de como que o nosso imaginário ele é construído, né, a partir de filmes, ficção, tecnologias, né? Quais que são essas imagens de futuro que formam a nossa perspectiva de como que as coisas vão ser, né? Porque isso forma a nossa matéria para agir na direção dessas visões, né? E em contraponto a pensar sobre o futuro, aí veio também pensar sobre o presente. O que a gente mais precisa na educação agora. Então foram trazidas várias perspectivas, como sensação de pertencimento, laço, abraço, pontes, ou seja, que a escola, em vez de oferecer barreiras, deve oferecer pontes para estabelecer conexões, que a escola deve ser em qualquer lugar, na cidade, no campo, que a escola deve ser esse ambiente para fomentar a valorização do talento de cada um, o ser integral na sua perspectiva mais ampla, do aluno, do professor, mas da pessoa em si, de maneira integral, com todas as suas particularidades de conteúdo e de contexto, digamos assim. Então, a Gislane Munhoz veio falar sobre essa experiência, né, no contexto da pandemia, e de que parece que existe uma magia nesse contato, né, professor-estudante, e que por mais que tenhamos feito de maneira remota, não teve como substituir, porque o contato social ele é vital, tanto por uma questão biológica, fundamentalmente, né, social, mas também por uma questão da importância de fomentar isso cada vez mais num contexto onde a gente está carente de contato social, né, e vem de um contexto muito profundo nesse contexto. O Alex veio trazer a experiência dele lá como secretário municipal de educação, de colocar a política de educação como prioridade no município, e de que hoje 90% das escolas já são integrais, e que é preciso que o gestor público esteja alinhado com esse propósito de transformação dos ambientes de ensino, para poder trazer para o cotidiano essa noção sistêmica, essa noção de trabalho em rede, de articulação, de fomento horizontal de práticas educacionais. A Karen veio trazer uma história muito interessante, falar sobre a experiência dela, que revolucionou a vida dela, que foi numa biblioteca grande com muitos livros. E ela falou que aquilo fez ela perceber, quando ela tinha 9 anos, ela se tocou de que os alunos não tinham acesso aos livros. E daí ela resolveu se juntar com outros alunos e fazer um movimento para abrir uma sala de leitura na escola. E ela falou que isso foi uma porta de entrada para que a arte e a cultura entrassem na escola, e que daí, a partir dessa sala de leitura, ela começou a ter contato com teatro, começou a ter contato com outras formas de expressão, e foi assim que ela se descobriu poeta, escritora. Então, nessa historinha aqui da Karen, tem uma revelação assim de algo muito essencial, que é do poder, né, dessa frase aqui do Paulo Freire, por exemplo, de que educar não é transmitir conhecimento, é criar as possibilidades para a sua produção, para a sua construção. Então, no momento em que uma sala de leitura é uma porta de entrada para a cultura, para a arte, para o pensamento crítico, para o autodesenvolvimento, então é a própria criação dessa possibilidade, né, na prática. Então, a Lisa também trouxe a experiência dela, que foi de integrar também a comunidade
com o ambiente escolar, envolvendo pais e a comunidade em geral, para trazer essas complicações do passado, para poder evidenciar o presente e então imaginar como que vai ser esse futuro. A Ana Pelinido veio trazer 3 coisas também muito interessantes. Ela veio falar sobre o desapego de padrões mentais, ou seja, da importância de romper com o status quo, com a forma tradicional de se fazer as coisas. Abrir mão do pensamento binário, uma coisa versus a outra, individual versus coletivo, ou é tecnológico, ou é humano, ou é analógico, ou é digital, e de que o foco está na integração das coisas, né? E não na separação. Porque o projeto maior é esse, desenvolver a potência de cada pessoa. E que não é oferecendo a mesma coisa para todo mundo que a gente vai resolver o problema da desigualdade, né? É preciso que se olhe para as circunstâncias e para as realidades individuais e coletivas. Então, esse painel trouxe um conteúdo muito rico, assim, sobre essa perspectiva de olhar para um futuro com os pés no chão, olhando para esse presente, para as necessidades e literalmente pensando hoje como construir a educação que queremos no futuro.